É muito mais que justo que o PL dê um chute nos fundilhos do Partido Novo para ver se Zema para de fazer palhaçada com o nome de Flávio Bolsonaro em canais de direita para o público de direita, enquanto o Partido Novo se finge de morto. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como o Eduardo Bolsonaro tem razão quando ele disse que o PL tem que romper com o Partido Novo. Nessa edição, eu também te conto a respeito da viagem de Lula até o G7. Boas e más línguas andam falando por aí que Luiz Inácio Cachaça da Silva deu um pulinho lá no G7 apenas para cheirar os fundilhos de Donald Trump, tentando cavar, suplicar uma reunião. Queridos, se fosse só isso, o motivo era de riso, mas quem disse? Luiz Inácio anda aprontando das suas, e são coisas seríssimas. E você, nosso querido torcedor brasileiro que ainda tem ilusões a respeito de futebol, campeonato, Taça do Mundo, se você não quiser ter todas as suas ilusões a respeito de futebol destruídas, saia desse vídeo agora, porque eu encarnei a destruidora de ilusões do futebol. Você vai ficar sabendo nesse vídeo que quem manda na CBF e, portanto, na nossa seleção brasileira é o filho de Gilmar Mendes, meu amor. Ou seja, o STF manda em tudo, mas manda tanto que não sobrou nem o nosso velho e bom futebol. Eu tenho novidades sobre a economia. 14ª vez que a inflação vai aumentar. Você está preparado para isso, meu pequeno padawanzinho? Porque, olha, a paulada vai ser seca. Agora é hora de você dizer para a plataforma que esse vídeo é muito importante, ele precisa ser distribuído, e você faz isso sentando o dedo no like. Aquele seu like gracioso agora. 3, 2, 1, dedinho no like. Se você puder, se inscreva no canal, ative o sininho, reveja a sua inscrição. E se você tiver um tempinho, leva nosso link aí para as redes sociais, por onde você anda. Bora para a pauta? Vamos lá. Já que nós estamos falando de Copa do Mundo, eu quero dividir com vocês essa notícia que quem me trouxe foi o Eduardo Girão. Passou na minha timeline e ele diz que a bola não entra por acaso. O STF manda no país e até no nosso futebol. Não é de hoje, diz ele, que eu peço o impeachment de Gilmar Mendes, dentre outros crimes de responsabilidade. Ele fundou um instituto dirigido por seu filho, que tem um contrato de quase 10 milhões de lulis com a CBF, e que de vez em quando intervém naquela entidade, sem falar que seu filho também, membro da comissão disciplinar da FIFA. Precisa falar mais alguma coisa? Definitivamente, Brasil, isso não pode dar certo. Do que ele está falando? Ele está falando dessa reportagem aqui, de Lauro Jardim, a revelação do filho de Gilmar sobre a convocação de Neymar. Disse que naqueles convescotes que poderosos andam, o Francisco Mendes, filho de Gilmar Mendes, hoje o manda-chuva de fato da CBF, revelou a vários interlocutores durante o Gilmar Palusa, sem qualquer cerimônia, sem qualquer constrangimento, sem qualquer pejo, né, vergonha na cara, que quem foi responsável pela volta de Neymar à seleção foi ele. Abro aspas para ele. Quem convocou o Neymar fui eu. Fecho aspas. Tá feliz, torcedor brasileiro? O que você acha que pode vir daí? Porque a gente pode pensar, será que depende do tamanho do prêmio? Que dependendo do tamanho do prêmio, a gente paga para o Brasil ganhar. Agora, dependendo do tamanho do prêmio, a gente deixa o Brasil perder? Será que eu tô ficando maluca? Deixa nos comentários para mim. O Eduardo Girão ainda fala, olha, bola fora, além de bets, por que o filho de Gilmar manda na CBF? Por quê? Agora a gente sai, né, da Copa do Mundo, que a Copa do Mundo é nossa, a taça é nossa. Eu sei. Vamos dar um pulinho lá no G7? Porque eu vi um monte de gente aqui no Brasil dizendo que o Lula tá lá implorando a Donald Trump uma reuniãozinha para ver se ele consegue amenizar o negócio, né, dos nossos bandidos, não sei o que lá, terrorista e tal. Se fosse só isso, como eu disse na abertura, seria motivo de riso. Mas Luiz Inácio está lá aprontando muito mais coisa. Antes do G7, Lula se reúne com Macron para tratar de cooperação em defesa. Pera, para tudo. Defesa do quê? Defesa de quem? O que eles estão falando? Aí a matéria do Brasil de Fato diz que presidentes também falaram sobre projetos e soberania digital e questões sobre fronteira entre Amapá e Guiana Francesa. Em condições normais de temperatura e pressão, eu diria que Lula foi até o G7 só para levar coisinhas para o exterior, sem precisar passar por alfândega, trazer outras coisinhas. Mas, gente, a situação geopolítica do mundo está de cabeça para baixo. Você tem problema Israel-Palestina, problema Israel-Irã, problema Estados Unidos-Irã, problema Rússia e Ucrânia, sem contar nas ameaças de China contra Taiwan. O Putin cagou para isso tudo, né? Porque mandou 30 ataques ontem para a Ucrânia. Parece que 19 conseguiram defender, mas o restante atingiu até monumento
tombado lá na Ucrânia. Mas, enfim, o que pode estar acontecendo de tão grave na fronteira da Guiana com o Amapá? É para quê? É para fortalecer a fronteira ou é para afrouxar a fiscalização na fronteira? Porque vocês sabem, né? O negócio lá dos meninos que virou terrorista, e aí agora o problema está mais grave. Para tirar as substâncias daqui, para mandar para a Europa, para mandar para os Estados Unidos, eles vão ter que arrumar uma rota secundária, terciária. Aí passou pela minha cabeça que Macron, que não é nada flor que se cheire, pudesse estar envolvido também em algumas negociações nada republicanas, que Deus me ajude pelas coisas que eu estou falando nesse vídeo, nada republicanas. E aí, de repente, não se trata de deixar a fiscalização na fronteira entre Amapá e Guiana mais aguerrida, mas sim de afrouxar a fiscalização. Eu não sei. Pode ser que eu esteja maluca, porque prova sobre isso eu não tenho, informação privilegiada sobre isso eu não tenho. Mas que passou pelas vozes da minha cabeça, passou. Diz pra mim o que você acha. Deixa aí nos comentários. E aí, não bastando isso, no G7, Lula também está defendendo uma nova governança global em meio a tensões em Hormuz e disputa por IA. É a segunda vez que eles mencionam inteligência artificial. Lula leva ao G7 a defesa da multipolaridade da soberania dos países e de uma nova governança global em meio à crise do Estreito de Hormuz, a disputa por inteligência artificial, dados e minerais críticos. Bem, essa cantilena de multipolaridade, a gente sabe muito bem o que Lula defende, o que defende o grupo que Lula faz parte. O grupo que Lula faz parte é ele, Rússia, China e Irã, mandando no mundo inteiro através de uma governança global e o restante do mundo todo escravo, calado que sua moeda não é forte mais. A moeda que é forte é a que a gente quer que seja forte. É mais ou menos por aí, né? E, de novo, eles falam sobre inteligência artificial e minerais críticos, que uma coisa está diretamente ligada à outra. E inteligência artificial, para bombar do jeito que os donos do mundo querem que bombe, precisa de minerais críticos. E aí vai uma negociação pesada entre países. Mas o que se chama atenção é que ele está lá defendendo a multipolaridade e soberania dos países. Soberania dos países, desde que não seja Estados Unidos, né? Porque se for soberania dos Estados Unidos, a gente pode mandar, a gente pode quebrar, a gente pode cagar, cuspir, escarrar em cima. Vocês sabem muito bem. E aí teve um terceiro veículo, Brasil 247, que além disso tudo conta que Luiz Inácio está lá no G7 liderando o esforço global por acordo contra pandemias. Será, gente, que eles estão armando mais uma pandemia pela frente? Que não se trata mais de se vai acontecer uma nova pandemia, é quando acontecerá essa nova pandemia. E o que Lula está defendendo lá? O esforço global por acordo contra a pandemia. Ah, Valéria, será que a gente pode ter alguma esperança de que esse acordo tenha pelo menos algumas diretrizes dos Estados Unidos? Vou te mandar uma foto, olha aqui. Olha com quem que Lula está reunido defendendo acordo sobre pandemia. Tedros Adhanom, que enganou todo mundo a respeito de máscara, a respeito de lockdown, a respeito da pandemia, a respeito da origem, a respeito das picadinhas. Será que Lula está defendendo alguma coisa que preste sobre acordo de pandemias? Tire suas próprias conclusões e deixe aí nos comentários para mim. A gente se depara com a notícia de que Polícia Federal e PGR disseram não ao acordo com Vorcaro. O acordo de delação premiada, a segunda versão de Vorcaro, foi por água abaixo. Vamos ouvir um pouquinho da Globo News. Informação que acaba de chegar é que a Procuradoria-Geral da República também recusou a proposta de delação apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro, informação obtida pelo produtor da TV Globo, Márcio Falcão. Em linhas gerais, Natuza, a PGR avaliou o seguinte, que Vorcaro não apresentou fatos novos nessa proposta de delação e também, além disso, apresentou propostas ali, informações que contradizem informações já obtidas pela Polícia Federal. Portanto, diante disso, a PGR decidiu recusar a proposta de delação apresentada por Daniel Vorcaro. Aqui já é o suficiente, porque eu tenho que orientar vocês do seguinte, de repente você está aí dizendo, então podemos ter uma esperança da PGR estar trabalhando direitinho, focando no que tem que ser focado? Brava gente, não. Pode esquecer. O Paulo Figueiredo falou na quinta-feira passada, que ele soube de fontes fidedignas, de que alguns ministros do STF estão mandando recados para Vorcaro, dizendo para ele segurar um pouquinho, aguardar um pouquinho, aguentar um pouquinho a pressão, que logo, logo isso vai passar. Sendo assim, obviamente, que Vorcaro não vai falar o que tem que ser falado. Acontece que, no final, a gente não sabe onde que vai dar isso. Por quê? Porque a Polícia Federal já está de posse de bastante informações que Vorcaro não está dando, e essas informações da Polícia Federal já estão na mesa de André Mendonça. O que eles vão tentar fazer, a gente já sabe. Vão tentar dizer que não é nada, acabou, uma grande pizza.
O que nós não sabemos é o que André Mendonça pode fazer na contrapartida e o outro núcleo da Polícia Federal, que ainda tem um pingo de vergonha na cara, pode fazer em contrapartida. Estamos suspensos com esse assunto, aguardemos os próximos capítulos. Chega, me dá palpitação. Bora falar da sacanagem de Zema? Bora. Olha só, gente. Há uns dias atrás, nós acompanhamos que Eduardo Bolsonaro defendeu o rompimento do PL com o Novo, e antes de Eduardo falar sobre isso no dia 13, eu havia falado sobre isso há uma semana e meia atrás. Por quê? Porque o Novo é um palhaço, um partido nanico que não tem força nenhuma e só tem força na eleição, que continua com a cantilena de ter voto em algumas localidades dos eleitores de Bolsonaro, certo? Eu falei, para mim o PL tinha que dar um chute na bunda do Novo. Aí vem Eduardo sugerindo a mesmíssima coisa. Aí ele denunciou o seguinte: olha a união da direita que eles querem. Novo, PT e MBL ficaram juntos, votaram juntos para caçar um vereador do PL de Joinville. Ele teve o mandato cassado porque ele chamou o colega, um outro vereador, de velho gagá. A gente é chamado de genocida, disso, daquilo, de tudo, terrorista, de tudo. E essa raça ruim desse centrão não abre a boca para falar nada contra os nossos algozes. Mas bastou um vereador do PL chamar o outro de velho gagá, foi acionado no Conselho de Ética, e adivinha quem votou para caçar o mandato do vereador do PL? Novo, junto com o PT e junto com o pessoal do MBL. Mas é só isso? Não é só isso. Romeu Zema foi sabatinado pelo Brasil Paralelo, e é nojento as duas coisas que Romeu Zema falou. Uma delas foi que político que anda com bandido, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter reserva. Ele estava falando de quem? De Lula? Ah, de Flávio Convocário? Mesmo depois de tudo ser esclarecido, até na declaração de renda, auditoria técnica, provar que não, que foi aquilo mesmo que se gastou com filme. Fora isso, olha só o que Zema tentou fazer. Ricardo, eu quero primeiro dar os meus parabéns a vocês aí pela série de El Salvador, né? E ali eu acho que demonstra muito da solução. Eu estive lá, acho que fui o único pré-candidato que foi a El Salvador para conhecer essa experiência que, pelo que eu sei, é única na história da humanidade. Romeu Zema não foi o único pré-candidato que esteve em El Salvador, Flávio Bolsonaro também esteve em El Salvador. Mas o grande lance que precisa ser entendido é que quando Zema esteve em El Salvador e Flávio Bolsonaro também esteve em El Salvador, nenhum dos dois era pré-candidato à presidência da República. Isto posto, o que Zema acabou de falar agora é mentira. Mas sabe o que saltou aos olhos? Nenhum dos apresentadores, nenhum dos entrevistadores do Brasil Paralelo o inquiriu. Disse: como, Romeu Zema? Senhor pré-candidato? Isso não é verdade. Flávio Bolsonaro também esteve lá. Boca que usa. Romeu Zema visitou El Salvador em maio e Flávio Bolsonaro em novembro. E Flávio fala a respeito da visita dele a El Salvador. Nos dias, eu tive uma experiência muito impactante em El Salvador, que é o segundo país mais violento do mundo e agora é o mais seguro do mundo. Sabe o que tinha em El Salvador 5 anos atrás? Cidades dominadas por organizações criminosas com fuzis, os chamados pandilheiros, que extorquiam os moradores das suas cidades, matavam quem não pagava as taxas de gás, luz e internet, traficavam drogas, assassinavam pessoas inocentes nos seus assaltos, estupravam mulheres, enfim, faziam de tudo. E esses terroristas, quando eram presos, saíam muito rapidamente da cadeia. Parece com algum lugar ou com algum país que você conhece? Vocês viram aí Flávio Bolsonaro contando da experiência dele em El Salvador. Voltando à questão Zema, foi só isso que ele fez? Não foi. Olha só o menino como está completamente desconectado com a realidade. Ao G1, Zema disse, quando questionado sobre seus 2% de intenção de voto nas pesquisas, ele disse que o eleitor, mais uma vez nesse momento, está muito mais conectado à Copa que está aí do que com a eleição. O brasileiro está preocupado em pagar as contas, em resolver o problema da sua casa, que às vezes está precisando de uma reforma. E eleição ninguém está conectado ainda. As pessoas vão olhar para as eleições daqui a 2, 3 meses. Olha, discordo veementemente. O brasileiro está com problema de pagar a conta, está com problema de reformar a casa, está com problema de tudo nessa vida, de saúde, de segurança, de tudo. Agora, o que brasileiro que está com esse tipo de problema não está fazendo é olhando para a Copa sem olhar para a eleição, meu filho. Você está muito enganado. Tanto enganado, deixa eu mostrar aqui para vocês um gráfico do próprio Brasil Paralelo e não se espantem não que Lula está 42% na frente. Essa foi a última pesquisa, um cocô de instituto. Fiquem tranquilos. Então o Zema, que está aqui
está dizendo que a população não está olhando para ele porque a população está desconectada de eleição no exato momento por causa da Copa. E esse pessoal que está olhando para Flávio e está olhando para Lula, eles estão desconectados? Cara, Zema é uma piada. Eu não sei como ainda tem gente que não tem vergonha de sugerir Zema para alguma coisa. Aí, já caminhando para o final, eu trago vocês para o mercado financeiro, que sobe para 5,30% estimativa de inflação em 2026. É a 14ª vez que a inflação vai subir e claro que isso projeta um corte menor de juros. Se houver um corte de juros, será menor do que se não houvesse essa última previsão de subida da inflação, né? As expectativas fazem parte do Boletim Focus, divulgado nessa segunda-feira, 15, pelo Banco Central, com base em pesquisa realizada na última semana com mais de 100 instituições financeiras. A explicação é que a guerra no Oriente Médio fez disparar o preço do petróleo e por isso tem potencial de pressionar a inflação brasileira via aumento dos combustíveis. Cara, esses vagabundos não falam dos big impostos que estamos pagando. E aqui está um outro gráfico, que hoje eu estou toda trabalhada no gráfico. Aqui está um outro gráfico mostrando, olha, a inflação aqui, meu filho, março de 2026, Aí vamos avançar, abril de 2026. Chegamos em maio de 2026, agora junho de 2026. É o samba do crioulo doido, senhores. De novo, eu vou perguntar para vocês estão preparados para a trozoba econômica que nós vamos encontrar pela frente? Eu, se fosse vocês, ficariam espertos. O momento é de você investir em aprender a ganhar dinheiro pela internet, porque é isso que pode te dar liberdade econômica e liberdade de ir e vir, já que você pode ganhar dinheiro de qualquer lugar no mundo que tiver uma conexão com a internet. Hoje eu estava falando com uma amiga que é jornalista das antigas, mas ela não se atualizou muito no mercado digital, né? E hoje eu passei quase 2 horas com ela falando para ela, minha amiga, você tem que entender que hoje você é uma empresa digital. O jornalismo é só uma prestação de serviço da sua empresa que atua no mercado digital, atua no online. Então, você pode fazer isso. Fiquei um tempão conversando com ela. E ela falou, caramba, Valéria, você me abriu um horizonte que eu não tinha pensado. E é mais fácil do que a gente imagina. É sempre o que eu falo para vocês aqui. É muito mais fácil do que você imagina. Faz o seguinte, o link que eu deixo na descrição e no comentário fixado leva você direto para o WhatsApp do Daniel Alvarenga. Lá ele tem 3 aulas gratuitas que vão abrir os seus horizontes para você começar a entender como que funciona mais ou menos esse mundo digital e entender que dá pé para você. É para todo mundo? Claro que não, gente. Óbvio que não. Nem todo mundo se dá bem com números, com planilhas, com internet. Nem todo mundo. Agora, se você tiver um mínimo de traquejo, você vai se dar bem, eu garanto a você. Então vai lá, clica no link, assista as 3 aulas. Se fizer sentido para você, eu te vejo do outro lado, não custa nada você assistir às aulas. Do contrário, a gente está aqui todos os dias, a partir das 7 da manhã, trocando em miúdos a respeito dos absurdos desta pátria comunista que foi tomada de assalto. Antes de ir embora, quero pedir a vocês que não doem Pix para o meu canal hoje. Eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado e aqui na tela o Pix do Jason, que é nosso amigo. Vira e mexe, a gente está pedindo ajuda para ele. Vocês sabem que ele tem uma paralisia parcial cerebral e ele precisa de muita ajuda, porque ele vai ter essas limitações para a vida toda. E se a coisa tá ruim para a gente, que é muito, entre aspas, né, normal, imagine para o Jason. Então eu faço 2 pedidos a vocês. Sigam o Jason lá no canal dele e deixe aqui a sua contribuição. Qualquer valor será muito bem-vindo para ele, tá bom? Então é isso. Para mim, eu só quero o seu like, seu compartilhamento e o seu comentário. O que você achou desses absurdos todos que eu te contei hoje no vídeo de hoje? E você? Também é a favor do Flávio Bolsonaro dar um chute nos fundilhos, tanto de Zema quanto do Partido Novo? Porque eu vou falar uma coisa pra gente, eu tô de saco cheio já. Deixa aí nos comentários pra mim e bora tretar. Beijo no coração. Fui.